E aí quando a gente pensa em como saber a prestadora que vai ser utilizada lá no roaming internacional, quando você vai fazer a viagem, acredito eu que qualquer pessoa da empresa ela deve comprar uma passagem antes, deve passar pelo RH, pela gestão, e você como gestor de telecom, você consegue organizar. Fazendo isso, ativando o serviço, qual é o que eu acredito que seja o ideal? Vai viajar para qual país? X. Você falando com a prestadora, lá nesse país, qual é a prestadora que o usuário vai ter para funcionar? Pode ser uma, pode ser duas ou mais. E aí você tendo essa informação, você já passa para o usuário. Qual é a operadora que ele vai lá ter no visor do aparelho? E aí fica mais fácil dele fazer essa viagem, tá? Então, cada prestadora, ela tem os seus acordos. Então, seja Claro, a Vivo, a TIM, a Oi, até qualquer operadora de MVNO, que são operadoras virtuais, elas usam as prestadoras de origem para esses acordos de roaming internacional. Então, imagine que foi feita uma viagem, na maioria dos países, eles têm acordo com as prestadoras que a gente tem aqui no Brasil. Então, você fazendo contato antes, você vai saber qual é a prestadora que lá vai funcionar o seu telefone daqui do Brasil. E aí, não tem como a gente dizer uma regra. Cada prestadora tem o seu acordo. E aí, você ligando para o atendimento é que você vai ter esses dados e essas informações. E, além disso, é sempre bom frisar que se o seu aparelho não tiver compatibilidade com um país visitado, ele não vai funcionar. A gente no Brasil tem uma frequência de 900 a 1800, mais ou menos, megahertz, ou seja, o principal meio de comunicação da gente por telefonia móvel é nessa frequência. Então, se você tiver, eu acho que até 1900 MHz, se não me engano. Então, se você tiver um celular que vá para um outro país e que ele funcione em 2100, por exemplo, e aqui o seu telefone ele não funciona em 2100, chegando lá no país visitado, o seu telefone não vai funcionar. Por mais que você queira, não vai. Então, tem que ter cuidado com a compatibilidade. Veja isso antes. Se for um aparelho mais top de linha, normalmente ele pega muitas frequências e você não vai ter essa dificuldade para a pessoa que vai viajar. O usuário lá não vai ter esse problema. Mas é sempre bom você confirmar essa informação porque aí você fica tranquilo. Antes da viagem, no meu entender, é obrigação do gestor de telecom passar todas as informações para o usuário e confirmar tudo o que precisa. Porque imagina, você ativar o serviço, o usuário está lá viajando e lá ele descobre que o aparelho não é compatível com o país visitado. E aí, é dor de cabeça, pai. Aí vai ser complicado. Você vai receber alguma chamada, vai ter alguma coisa no meio do caminho. Então, o ideal é que você já tenha essa informação, verificando sempre caso a caso, país por país visitado, e aí você conversa com o usuário e tem essa informação. Mas essa é a forma de você identificar. Além disso, até a resolução 336 da Anatel, ela diz que a pessoa que vai viajar, ela deve ter os mesmos serviços que ela tem hoje no Brasil. Então, hoje, se você for parar para pensar telefonia móvel, você só tem voz, fazer e receber ligações, você tem internet e você tem, por exemplo, o SMS. Então, se você tem esses serviços hoje aqui no Brasil e você vai viajar, a ideia é que você tenha os mesmos serviços. Mas isso depende do pacote que você vai contratar com a prestadora, se existe algum bloqueio ou não. Mas, a princípio, você pode ter os mesmos serviços que você tem hoje. O que vai diferenciar é se vai ter um custo alto, se vai ser um custo baixo, o preço que você vai pagar sobre esse serviço, tá? Essa é a ideia. E, para você confirmar qual é a prestadora que você está utilizando, a maneira mais simples é olhar no visor do aparelho na hora. A pessoa viajou, está lá no outro país, ligou o telefone ou desembarcou, se foi de avião, se foi de barco ou se foi terrestre, de carro ou de ônibus, ele vai ver no visor do aparelho uma outra prestadora. Ou a mesma, vamos dizer assim, dependendo da empresa que seja. Mas, fazendo a viagem, no visor do aparelho deve aparecer. Se for uma empresa do Brasil, você já sabe. Se for uma empresa fora do Brasil, aí você tem no celular, no visor do aparelho lá, essa informação. Quando você tem um modem, aí você não consegue ver, tá? Não no equipamento. Mas, quando você coloca lá no computador, você deve ter essa informação com a operadora que está captando o sinal. Então, em todas as situações, veja no equipamento, que aí você vai ter certeza da operadora que está usando. O que é que pode acontecer, tá? Porque é importante, no meu ponto de vista, você saber disso.
Quando eu já fiz várias ativações de roaming internacional, já fiz várias verificações disso. Em alguns países você pode ter mais do que uma prestadora possível para a pessoa utilizar. E tem pessoas que utilizam pacotes e tem pessoas que não, só vou fazer aqui poucas ligações ou só vou receber chamadas, não precisa ativar nada não, vou utilizar aqui a internet de outra forma. E aí cada usuário é um usuário. Já existem situações exatamente contrárias. A pessoa quer um pacote específico, vai utilizar aquele pacote e fim de papo. Não tem muita conversa. Tudo bem, ativa e a pessoa vai utilizar. Mas para aquelas pessoas que vão utilizar de forma avulsa, ou seja, utilizando o serviço sem um pacote específico, uma operadora, vamos supor que uma chamada recebida, uma chamada discada, ou seja, feita, custa $1 ou €1. Depende de onde a pessoa está, tá? Então vamos botar para o real. Custa R$3 uma chamada por minuto. Mas se for numa operadora B, aquela mesma utilização do serviço é R$2. Então só porque você sabe a diferença das prestadoras e as tarifas, facilita para você otimizar custos na empresa. Então isso, no meu ponto de vista, é importante você ter essa informação e você falar com a prestadora antes. Eu sei que nesse país tem tantas operadoras. Você tem acordo com todas? Quais são as tarifas dela? Então é você buscar essa informação que fica mais fácil. Como gestor de telecom, eu acredito que você deve otimizar o maior quantitativo possível de custos que for necessário. E aí você otimiza. Com uma viagem que poderia gastar R$50, você gasta 20, 30, dependendo de como vai ser feito aquele processo. E lógico, roaming internacional não é um serviço muito barato. Se você for colocar pacote com muita internet, com utilização de X minutos, ele pode passar aí de R$500, R$1.000, dependendo da prestadora, dependendo do que você vai fazer de uso e do lugar. Todo esse processo ele pode variar a questão de preço, mas a forma de você saber qual é a prestadora, na hora ou no visor do aparelho, antes você tem essas informações e você repassa para o usuário para ele saber utilizar na hora que ele estiver lá em viagem.